Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da série Checklist 2024. Para você ter um ano realmente diferente. A gente está aqui construindo esse checklist um pouco diferente. Em vez de construir um checklist a partir das nossas necessidades, mas um checklist a partir da nossa essência. Mais importante do que a lista sobre o que fazer ou ter, como disse o nosso vídeo, em 2024 o convite do Radiação é que você tome decisões por ser, que você tome decisões a partir da sua essência. Você que está de casa nos acompanhando, a gente está te esperando aqui em breve para estar aqui com a gente. Você que já chegou de viagem, a gente está esperando você aqui com a gente. É muito importante, sempre que possível, a gente estar junto aqui em comunidade, para juntos ouvirmos a voz de Deus, sentirmos a presença e o toque gracioso de Deus, como sentimos ao longo dessas canções. Seja muito bem-vindo, você que está a primeira vez aqui com a gente. Como disse a Paula, a gente está aqui para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. Bom, fazendo um pequeno check-up do nosso checklist, eu queria lembrar vocês que, obviamente, estamos convidando cada um de nós aqui, e a gente faz isso, pensar nossa família, quais são os planos para ela, os nossos planos para o trabalho, os nossos planos para o nosso lazer, os nossos planos para o nosso bem-estar físico e emocional, os nossos planos para a nossa vida devocional e os nossos planos de serviço. É bem verdade que a cada ano, naquela virada ali de 31 de dezembro para 1º de janeiro, naquelas primeiras semanas, no primeiro mês do ano, a gente organiza e pensa algumas coisas e é muito importante que a gente faça isso. Geralmente essas listas são baseadas no ser, no ter e no fazer. Mas, independente disso, há sim, de nossa parte, um incentivo que você planeje da melhor maneira possível essas coisas e não faça como 80% das pessoas que fazem listas de ano novo e ali para fevereiro, março, desistem de continuar aquilo que se propôs a fazer para o corpo, para a vida espiritual, para o trabalho, para a família. O detalhe importante desse checklist que a gente está fazendo é um convite a que, mesmo que as coisas dessa lista aqui, por algum motivo, não deem certo, porque é verdade, alguns não desistem, mas mesmo não desistindo, por vezes não alcançam os seus objetivos. Essa é a realidade de muitos de nós em algumas áreas da vida. A gente planeja fazer um negócio e coisas acontecem que nos impedem, por algum motivo, de fazer isso. Provavelmente o ano de 2020 você planejou muita coisa e nunca imaginou que você ia ficar 3 ou 4 meses preso dentro de casa por causa da Covid. Mas a verdade é que a ideia desse checklist é apontar para o fato de que aquilo que você se torna, aquilo que você decide ser, a essência que você escolhe, ela vai ser fundamental para você lidar com os sucessos e os insucessos da sua lista de 2024. O checklist do Radiação, diferente do seu checklist pessoal, te convida a olhar para o que você pode se tornar, e a gente começou dizendo que a chave para um ano novo realmente diferente é ser perdoador. A chave do encontro com Jesus, o momento do encontro com Jesus, o lugar do encontro com Jesus é o lugar do perdão. E hoje, coincidentemente, a Paula fala sobre isso, quando ministra sobre a música Perdoado. A ideia de que o perdão de Jesus alcança áreas profundas da nossa vida e não somente aquilo que a gente faz de certo ou errado. A ideia de que nesse encontro com Jesus a gente é convidado a receber o seu perdão e perdoar as outras pessoas. E essa capacidade de perdoar pode ser um diferencial para o nosso ano. Aprender a ser uma pessoa perdoadora pode livrar a gente da vingança, da raiz de amargura, para ter um ano realmente diferente. Conversamos na semana passada sobre a persistência, sob a luz da lei de Deus. O olhar de Jesus sobre a vida, no Sermão da Montanha, ele fala sobre o perdão no capítulo 6, e ele fala no capítulo 5 sobre a ideia da lei de Deus, e nesse episódio a gente conversou um pouco sobre a ideia da persistência. E eu queria só te relembrar que em qualquer lista dessa daqui, você vai precisar de persistência para chegar até o final. A proposta dessa essência de persistência é a ideia de que você tem 3 opções. Você pode persistir a partir da nossa cultura
Isso vai te levar ao fato de dizer que você tem que chegar no final do ano inteiro e você vai, as suas forças vão te levar ao final do ano. Você pode persistir a partir da religiosidade, cumprir coisas, fazer coisas que vão te levar a ser uma pessoa melhor e persistente. Mas você pode persistir com o olhar de Jesus sobre a vida, um olhar que vai para a essência das coisas, um olhar que busca persistir a partir da oferta que ele faz, da maneira como ele interpreta a própria lei, a maneira como ele interpreta assuntos como esse aqui, como a gente lida com a nossa esposa, como a gente lida com o nosso trabalho, como a gente lida com as outras pessoas, e ele apresenta várias maneiras da gente persistir sob a perspectiva do Evangelho, a ideia de mudar por dentro, de fazer diferença a partir da sua essência, na compreensão de Jesus, como ele olha a lei. Mas hoje a gente vai dar mais um passo. E para dar esse passo, eu queria perguntar, alguém tem coragem de fazer isso aqui? Alguém já fez isso? Mas você levantou para dizer não. Alguém já fez isso aqui? Pular de bungee jump? Nem vontade. Também não, né? Só de ver a cena assim, já dá um negócio. Por quê? Porque é a ideia de você saltar. Saltar num vale. Confiado que essa corda superpotente, amarrada nas suas pernas, junto com todo o outro aparato de cinto de segurança, vai te segurar. Bungee jump. Na verdade, bungee jump, eu não sei se você sabia disso, eu não sabia, descobri recentemente, o esporte radical que nós conhecemos como bungee jump, ele é originalmente conhecido como nagô. É uma prática milenar de uma tribo da ilha de Pentecostes, no Pacífico Sul. Depois você procura, quem sabe você quer ir lá. Porque lá é mais genial ainda. É um ritual de passagem. Jovens, homens, para se tornarem adultos, eles precisam saltar de uma torre de 30 metros amarrados por um cipó. É o nagô. É o nagô que dá origem ao bungee jump. Eu penso que por vezes nós pensamos a fé e algumas decisões de essência, inclusive a que a gente vai tratar hoje, eu penso que a gente pensa algumas decisões desse ponto de vista. Que é algo tão difícil, tão complicado, tão fora da realidade, que dá um medo tão grande, dá um receio tão grande, dá uma falta de confiança se realmente vale a pena tomar a decisão que Jesus nos convida, por essência, a tomar a decisão. Parece que decisões, algumas delas, ser perdoador talvez, ser persistente talvez, mas o tema de hoje talvez de uma forma mais intensa, parece que é um salto no escuro. Alguns teólogos, inclusive, usam essa expressão que o salto de fé é um salto no escuro. É um salto de confiança em Deus e você salta confiando que Deus vai te proteger da queda nesse salto. A fé, para alguns teólogos, para alguns comentaristas, a fé tem esse olhar, o olhar de um salto no escuro, um salto que você vai ter que confiar em algo externo a você. Eu penso que quando a gente fala do tema de hoje, que é dinheiro, que é generosidade, ele parece que talvez tenha essa realidade para a gente, e por isso a gente começa por aqui. E aí eu fui no mais básico da ideia, para tentar convencê-los de que vale a pena, é que dinheiro não traz felicidade. Mas o brasileiro é genial. O brasileiro é genial, e eu vi um meme hoje sobre isso, e eu trouxe, para a gente pensar nesse salto, pelo menos aparentemente um salto. Dinheiro não traz felicidade. Dê-me o seu, então, e seja feliz. Brasileiro é ótimo para desconstruir o ditado popular, dinheiro não traz felicidade. Dá, então, para mim o seu e vai você ser feliz. Tirando a brincadeira, a frase que está postada aí é de Jesus. Jesus falou mais ou menos assim: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Como conciliar a ideia de que é mais feliz dar do que receber? Como dar esse salto de ser feliz, é mais feliz quem dá do que quem recebe? Eu tenho certeza
que Deus me proporcionou algumas histórias ao longo da minha vida, e uma delas foi o dia em que eu decidi comemorar o aniversário somente eu e minha esposa. Nós ainda não tínhamos filhos, estávamos casados, era um tempo de um pouco de escassez dentro da nossa casa, e aí, não vamos fazer festa. Eu nunca gostei muito de festa de aniversário, mas vamos para um restaurante, vamos comer, eu e você, vamos junto. E a gente foi aqui não sei se foi no Iguatemi ou do Dom Pedro, foi um dos dois, e a gente entrou nesse lugar, a gente comeu relativamente bem naquela noite. Sinto muito de não ter pedido sobremesa, porque quando eu fui pagar a conta estava paga. E eu falei assim, como a conta está paga? Aí o garçom falou, aquela mesa ali pagou a sua conta. E eu olho para aquela mesa, tem uma turma de primos distantes meus sentados, que descobriram que era o meu aniversário e decidiram pagar a minha conta. E eu olhei para a mesa e fiz assim, obrigado. E eu olhei para Paula, eu não sei o que fazer. Ela, Júnior, levanta e vai lá agradecer. Eu tenho certeza que eu lembro muito mais dessa história do que a minha prima que pagou aquela conta. Mas eu acho que só por aqui dá para ter uma ideia de que, com certeza, se ela pôde dar aquele presente para mim, e se eu tivesse tomado a comida sobremesa, ela pagaria do mesmo jeito. E eu fiquei com dó de não ter pedido mais coisas aquela noite. Mas a verdade é que é muito mais prazeroso o momento que ela estava vivendo, que ela pôde oferecer algo importante para um primo que vai guardar isso para o resto da vida, mesmo que a gente não tenha muito contato, do que eu que guardei. Obviamente foi muito bom para mim receber, mas eu tento imaginar qual é a lógica do dia em que eu vou poder fazer isso para alguém. Da mesma forma como ela fez, no momento certo, no dia certo. Porque Jesus, ele disse, é mais feliz quem dá do que quem recebe. No Sermão da Montanha, Jesus vai tratar sobre esse assunto. E eu já queria desde já destacar, como eu tenho destacado nesses episódios, porque se a gente olhar para o Sermão da Montanha como um outro aspecto de uma outra religiosidade, a gente vai se encontrar com uma religiosidade parecida com os opositores de Jesus, pelo menos diante de algumas falas dele, principalmente as que a gente ouviu na semana passada, como se a gente fizesse uma nova legislação farisaica, uma nova legislação dirigida por autoridades judaicas ou por autoridades pastorais, em que você precisa novamente se adaptar a ela, e se você cumprir a regrinha, está valendo. Mas o convite de Jesus no Sermão da Montanha, inclusive nesse assunto, quanto ao estilo de vida generoso, não se trata sobre ter ou não ter riquezas, não se trata sobre acumular ou não acumular bens, não se trata em ser mais um perfil poupador ou investidor. Não se trata de você saber aproveitar o dinheiro que você ganha, mas fala muito mais sobre uma postura quanto ao que temos e quanto ao que não temos. Uma alteração não nas nossas posses, mas no nosso coração. Por isso o convite do terceiro episódio é que você coloque no seu checklist: esse ano eu vou ser uma pessoa perdoadora, eu vou trazer para a minha essência a ideia de perdoar as pessoas e ter um coração mais leve. Eu vou olhar a vida a partir da persistência do Evangelho e não da cultura. Eu vou olhar a vida a partir da persistência do Evangelho, olhando as situações a partir da essência de cada situação, não tentando cumprir somente uma regra, mas vivendo isso como um estilo de vida. E eu vou me tornar generoso, é a proposta de Jesus, e ela está presente no Sermão da Montanha nesse texto. Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Não havia bancos naquela época. Guardar dinheiro em casa era uma possibilidade, mas entrar nas casas era muito simples. Portanto, muita gente que guardava dinheiro em casa, quando essa notícia se espalhava, o furto e o roubo era muito comum. Pessoas costumavam guardar os seus bens, e esses bens, naquela época, a ideia da traça e da ferrugem, muitas pessoas acumulavam bens não como joias, mas às vezes com vestidos muito caros, de seda, de linho, e esses vestidos eram guardados em baús de madeira, mas esses baús de madeira eram facilmente corroídos por algum tipo de percevejo, de cupim, e esse cupim corroía tanto o baú quanto o próprio bem, quanto o próprio tecido caro que estava ali guardado. Moedas facilmente enferrujavam. Então Jesus diz assim: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, aonde os ladrões roubam, mas
Acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, está ali o seu coração. Essa frase de Jesus é daquelas mais conhecidas de Jesus. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Eu queria destacar para você, antes da gente entrar em algumas aplicações, você precisa entender o que esse texto está dizendo. E para você entender o que esse texto está dizendo, você tem que entender a palavra tesouro presente no texto. Porque esse texto, uma leitura talvez desatenta ao texto, e talvez das mais tradicionais, ela aponta a seguinte ideia presente nesse texto, e eu gostaria que você prestasse atenção. Pare de acumular dinheiro, pare de acumular bens, pare de juntar coisas terrenas, como bens, joias, dinheiro, carros, casas e etc. Juntem tesouros no céu, uma vida digna, as suas orações, amor pelas pessoas. Pense que outras são as riquezas. Porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. E aí, a aplicação final termina mais ou menos assim: não coloque o seu coração nos bens materiais, coloque o seu coração nessas coisas mais importantes. Veja, eu não sou contra alguém que diga isso, porque eu acho que a gente encontra outros textos que nos ajudam a perceber que há coisas mais importantes que o dinheiro, que os bens e que as posses. Mas nesse texto, me perdoe, não dá para dizer isso. Por conta da palavra, e por conta da maneira como o texto é construído, a palavra tesouro, lá no início, a palavra tesouro aqui no meio, e a palavra tesouro no final, não faz nenhuma alteração que no hebraico e tanto no grego seria possível, de uma palavra que apontasse outra coisa que não tesouro, como a ideia de acúmulo de bens e posses. Acúmulo de bens e posses está presente na ideia de não acumular na terra. Acúmulo de bens e posses está presente na ideia de acumular no céu. E acúmulo de bens e posses está presente na ideia de onde está o seu coração. Então, assim, eu preciso que você entenda que esse texto está falando sobre a ideia daquilo que a gente pode ter e produzir a partir do nosso trabalho e da nossa riqueza. E vai ficar mais claro ao longo da nossa caminhada. Ser generoso, portanto, passa pela ideia de que produzir riqueza é fundamental. A primeira coisa que eu preciso te dizer desse texto é que em nenhum momento o texto diz não acumule. O texto diz, Jesus diz, não acumule na terra, acumule no céu. Coloque as suas riquezas, os seus bens, as suas propriedades, não na terra, mas no céu. Jesus não é contra a produção de riqueza. Jesus não é contra, nesse texto, que se produza riqueza. O mundo precisa produzir riqueza. O seu trabalho produz riqueza. O seu trabalho produz a possibilidade. Se você é um empreendedor, o seu trabalho paga o salário de muita gente produzindo riqueza. Se você é um trabalhador, o seu trabalho está produzindo um produto que é vendido e produz riqueza para o dono da sua empresa e produz riqueza para você que é pago pelo seu trabalho. Em algumas empresas você ganha lá o seu participação nos lucros, você tem lá os seus benefícios, você tem lá os seus todos aqueles acúmulos de coisas que a gente vai ganhando. A gente constrói uma casa e essa casa valoriza. E essa casa valorizada produz riqueza para você, patrimônio líquido ou patrimônio, como é que é o outro? É isso. Aquele que não tem liquidez, mas é que é patrimônio. Não é ruim. Pare de achar. Em algum momento, se você achou que a sabedoria bíblica tem algo contra a produção de riqueza, eu queria dizer que alguém te ensinou errado. Produzir riqueza é bom, é justo, e é o mandato de Deus.
na criação. Multipliquem-se, encham a terra e produza dos seus frutos. Produza. Produzir riqueza é fundamental. Imagine se não fosse a riqueza do mundo para que ajudasse as situações humanitárias, por exemplo. Quando acontecesse o que aconteceu ano passado no litoral de São Paulo, se não houvesse riqueza no mundo para destinar dinheiro, destinar recursos, destinar alimentos, água para aquela região e abençoarmos aquele lugar. Quando aconteceu em Brumadinho, quando acontece nas guerras, a produção de riqueza é fundamental. No plano de Deus e no grande panteão de pessoas que serviram a Deus na sabedoria bíblica, você vai encontrar gente muito pobre, mas você vai encontrar gente muito rica. Muito rica. Produzir riqueza é fundamental. Agora, a pergunta que a gente deve fazer a partir desse texto: não acumule tesouros na terra, mas acumule tesouros no céu. É como é que você usa a sua riqueza. É qual o destino que você dá para a sua riqueza. É a maneira pela qual você entende que essa riqueza pode ser um bem para você, para a sua família e para o mundo. Tem um texto de um outro autor no Novo Testamento, Paulo escrevendo a Timóteo, que diz assim: ensine aos ricos deste mundo. Perceba, se você ficar atento à minha leitura aqui, esses ricos deste mundo não estão somente fora da comunidade de seguidores de Jesus, mas eles também estão dentro da comunidade de seguidores de Jesus. Ensine os ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Ah, se o meu sogro estivesse falando hoje, vocês iam conhecer a incerteza do dinheiro. Ensine os ricos deste mundo a não depositarem a sua confiança no dinheiro que têm, nos bens que possuem, porque isso é incerto, isso pode ser destruído, isso pode não valer a pena e não ser suficiente para impedir que um helicóptero caia. E aqui não há nenhum sensacionalismo, só há a ideia de que a confiança absoluta no dinheiro, ela é incerta. Sua confiança deve estar em Deus, a confiança dos ricos, porque Ele é quem provê ricamente tudo o que necessitamos. Ele provê ricamente tudo o que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Riqueza é fundamental. Produzir riqueza é bênção de Deus. Produza riqueza. Trabalhe, pense, faça seu checklist do ano de 2024 para o seu trabalho, para o seu negócio, para que você produza riqueza. Riqueza para a sua família. Riqueza a tal ponto que você possa dizer: sou rico. Não diz não, guarda para si. Mas o detalhe é assim: não confie nisso. Confie em Deus, que está provendo ricamente as suas necessidades, e seja rico. E entender que você pode compartilhar isso é a proposta. Junto com produzir riqueza é fundamental é entender que a premissa da generosidade é a abundância. Só entende a generosidade quem entende a presença nesse texto e na sabedoria bíblica do conceito da abundância e não da escassez. A Bíblia não é um livro de escassez, a Bíblia é um livro de abundância. Porque Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo o que nela se contém. Há muita abundância no planeta Terra, e há abundância de Deus mesmo diante da nossa escassez. Entender a abundância a partir desse texto é entender também quem é Deus e quem é você. Que Deus tem o controle de todas as coisas, e você não confia no que você tem ou no que você deixa de ter, mas você confia em Deus porque Ele provê, Ele sustenta abundantemente e Ele está presente nos momentos mais difíceis da sua vida, dos seus tesouros, finanças e posses. E a escassez não é a realidade do mundo de Deus. De 2007 para 2008,
Nós estávamos casados bem de novinho. E talvez foi o período de maior escassez na minha casa. A Paula ficou desempregada no início do ano por vários motivos. Não sei, eu não consigo saber se eu ganhava mal ou bem, mas eu ganhava, dava para viver. Só que ela, começo de carreira, sem emprego, várias vezes cheguei em casa e vi a Paula com seus joelhos dobrados e chorando no nosso sofá, porque ninguém gosta de se sentir meio inutilizado diante do desemprego. E naquele ano, ela falou assim para mim, e eu aprendo muito com esse ano, Deus nos ensinou bastante, eu aprendo muito com a fé da minha esposa nesse ano, e com a que ela me fez exercer também. Ela falou, Júnior, para eu ser recolocada no mercado, eu preciso fazer uma pós-graduação em administração de empresas. E eu já consultei lá na FGV, aqui em Campinas, e custa X. O que você acha? Eu olhei para a minha conta, calculei o meu salário, as nossas despesas mensais, e falei assim, Paula, não sei se dá. Talvez eu consiga pagar metade dessa pós, mas de repente a gente pode passar vergonha e não conseguir concluir. Ela ligou, a Paula é uma mulher de muita fé, a Paula é uma mulher que consegue perceber esse cuidado de Deus na nossa vida e tem me ensinado isso. E ela ligou na FGV e falou assim, posso pagar metade da pós até o término e quando terminar a pós eu pago o resto? A FGV, precisando de aluno, aceitou. E aí a gente fez a conta e falei, Paulo, mesmo assim, se chegar dezembro e nada mudar, os últimos 6 meses eu não consigo pagar. Quarta cena, fevereiro ou março, a gente vai na casa do pai do Paulão, vô da Paula, seu Euclides. E a gente está lá, a vida está seguindo. Eu acho que a gente nunca contou essa história para ninguém, nem para os meus sogros, nem para os meus pais. Tocamos a nossa vida, fizemos a nossa oração e saltamos o ano assim, vamos levar o ano, vamos ver o que Deus faz. E aí a gente está lá, festinha de família, tio para cá, tio para lá, gente que a gente não via faz tempo. Aquela prima que me pagou o restaurante não estava, mas tinha um tio lá, um tio do Mato Grosso. Um tio do Mato Grosso, 2 anos e meio depois do meu casamento, que procura a minha Paula e fala assim, eu estou muito constrangido que eu não fui no casamento de vocês. Mas eu trouxe o presente. Tirou do bolso dele um cheque e colocou no bolso da minha camisa polo. E eu assim, meu Deus, eu preciso saber quanto que é esse cheque. Fomos para o banheiro. E quando a gente abriu, a gente chorou, porque aquele valor era o que faltava e um pouco mais dos 3 primeiros meses que só estava com o meu salário. Aí lá para abril, maio, quarta cena, a gente está vivendo o ano e de repente eu entro na minha conta e tem um valor que eu falei, não é meu. Está estranho esse valor. Tinha um valor a mais. O valor da minha conta estava dobrado. E eu falei, não é possível. Aí eu ligo para a Paula, Paula, eu vou devolver esse dinheiro, não é meu. E a Paula falou, Júnior, calma. Liga no banco para você entender o que está acontecendo. Paula, não é possível, esse dinheiro não é meu. Liguei no banco. Quando eu ligo no banco, falo, olha, tem um dinheiro que caiu na minha conta que não é meu. E eu queria saber o que aconteceu, para quem que eu tenho que devolver. Que valor? Ah, tal valor, estou vendo o depósito tal dia. Deixa eu consultar aqui. Gente, 2008. Senhor, nem sei se me chamar de senhor na época, eu era bem novinho. Senhor, esse dinheiro é uma restituição do imposto de renda de 2004, que o governo não te devolveu, e ele está te devolvendo agora. É meu? É seu.
Abril, maio, junho, julho, agosto. Deus proveu o que faltava. Porque Deus é um Deus de abundância. Outubro. Eu trabalhava numa agência de publicidade. Sempre fiz o meu trabalho, com os meus erros e os meus acertos. Agência de publicidade do meu irmão. Trabalhei com meu irmão por muitos anos. Mas, como eu disse, essa história ficou dentro de casa. A gente continuou rindo, continuou indo para a igreja, continuou tentando sair para comer com os amigos, tentou levar uma vida normal. Sem se vitimizar, entendendo que a gente tinha que passar por aquilo. Júnior, tal cliente recebeu um lucro X a partir de uma campanha que a gente fez. E ele decidiu nos pagar um pouco mais, a gente ganhou mais esse mês. E eu não acho justo, porque você trabalhou muito. Eu quero te compartilhar X desse dinheiro a mais que entrou para a gente. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 3 momentos em que Deus provou que Ele estava cuidando de mim e da minha esposa num momento difícil. 3 momentos em que Deus, ao longo do ano, foi dizendo assim: eu estou com vocês, pode ficar tranquilo, eu estou cuidando de vocês, não se preocupem. Deus mostrando que Ele estava cuidando da gente, e a gente entendendo que Ele é o provedor, e que a gente só precisa administrar. A gente decidiu administrar, a gente investiu na pós-graduação, a gente continuou vivendo a nossa vida, a gente não parou de fazer o que a gente fazia, porque estava difícil, a gente não parou de oferecer o nosso carro para fazer o que a gente fazia, porque estava difícil, a gente não parou as nossas viagens de trabalho ou de ministério, porque a vida estava difícil. A gente seguiu e Deus cuidou da gente. Para terminar, 23 de dezembro ela recebe uma proposta de emprego, porque era importante que no começo do ano tivesse um emprego. 23 de dezembro uma proposta de emprego, 28 de dezembro contratada, 3 de janeiro começa a trabalhar, e daí para frente é a história. E aí você está pensando assim no seu coração: mas para mim, esse ano difícil, que para você Deus proveu, para mim Deus não proveu. Se você quiser, eu contaria o ano em que Deus não proveu, e que a gente escolheu qual conta pagava e qual conta não pagava. A gente teve o ano que aparentemente Deus não proveu o resultado. E que a gente teve que decidir: essa conta paga, essa deixa. Essa paga, essa deixa. Graças a Deus, essas que deixamos, já chegou o tempo em que a gente quitou todas elas. Porque junto com o processo de aprender a não acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu, a gente foi entendendo o processo do Evangelho do mesmo Paulo que falou sobre ensine aos ricos a compartilhar sua riqueza. O mesmo Paulo que disse isso é um que disse assim no momento: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver na abundância e sei viver na escassez. E aí aquela frasezinha que você já deve ter ouvido em algum lugar, e às vezes num contexto equivocado: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei viver na abundância e sei viver na escassez. Essa é a proposta. Mas o Deus que às vezes aparentemente nós estamos na escassez é um Deus de abundância. O detalhe é se você está acumulando os seus tesouros, ou a dificuldade dos seus tesouros aonde? Porque produzir riqueza é fundamental, mas a premissa de você ser generoso é compreender que Deus é abundante. Independente do tempo em que você tem ou do tempo em que você não tem, porque a chave desse texto está na frase: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Por quê? E agora eu queria fechar esse texto. Onde está o tesouro nesse texto? Ou na terra, ou aonde? Ou na terra, ou no céu.
Vem comigo. Por isso que eu tentei mostrar para você desde o começo que esse texto fala de tesouro no começo, no meio e no final. Não é outro tesouro. Nesse texto, não. Nesse texto é assim: sua riqueza, suas posses, seus bens, suas contas, suas dívidas, tudo aquilo que você tem para pagar ou para receber, tudo aquilo que é parte do seu tesouro, no seu crédito e no seu débito. Ele está presente na ideia: não acumule na terra, pegue isso e acumule no céu. Porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então o problema não é ter o tesouro ou ter a dívida. O tesouro, o problema é onde está o tesouro. Não é se o seu coração está no tesouro. O que seria péssimo. Não confie nas riquezas, porque as riquezas são incertas. Confie no Deus que provê ricamente. Só que esse texto ele está falando assim: onde está o seu tesouro? No céu ou na terra? Qual a proposta desse texto? Qual é o salto desse texto? Entenda e compreenda que ou você trata o seu dinheiro, as suas posses e as suas dívidas a partir da mentalidade da terra ou da mentalidade do céu, porque vamos convir comigo. Jesus está usando uma metáfora para dizer que é possível guardar o seu tesouro no céu. Como que eu guardo o meu tesouro no céu? Entendendo os princípios da generosidade. Entendendo que aquilo que Ele me dá, de alguma forma isso precisa ser compartilhado com os valores do reino de Deus. Eu construo a minha vida e os meus valores a partir do reino de Deus e não a partir das construções humanas. As construções humanas, elas vão nos ensinar que se eu passei momentos difíceis, então agora eu não empresto para ninguém, não dou para ninguém, porque ninguém cuida da minha vida, se eu não cuidar de mim, ninguém cuida de mim. É bem verdade, você tem que prover para a sua vida e para a sua família, mas não acumule tesouros na terra, na mentalidade da terra. A mentalidade da terra é mesquinha, a mentalidade da terra é avarenta, a mentalidade da terra é somente para a sua posse, a mentalidade da terra é somente para o seu orgulho pessoal, a mentalidade da terra é para poder e status, a mentalidade da terra é você acumular tesouros para a terra. Acumular tesouros na terra é fazer do seu tesouro o que os outros fazem, é tentar ter o tesouro para ser como os outros são, como aqueles ricos são, que vivem uma vida, mas eles são snobs, são orgulhosos. A mentalidade da terra produz egoísmo, a mentalidade da terra, ela produz gente muito rica, mas ela produz gente insensível às dificuldades das pessoas, gente insensível ao reino de Deus. A mentalidade do céu, quando as minhas posses estão colocadas na mentalidade do céu, cada uma delas, ela é bênção para minha casa e família, e eu tenho prazer de fazer as coisas que eu posso fazer, mas a minha casa é lugar de generosidade, o meu carro é lugar de generosidade, o meu dinheiro é lugar de generosidade, o meu trato com o dinheiro, ele passa por um processo de adoração, gratidão e confiança em Deus. Ser generoso não é uma regra. Ser generoso não é uma nova lei de Jesus. Não acumular na terra e acumular no céu não é uma nova regra. Então agora eu tenho que ser assim, eu sou obrigado a fazer assim. Não, se for assim é uma regra, é uma obrigação. Ele é um sinal de uma mudança interna, de uma essência. Por isso a gente te convida a se tornar, a partir de Jesus, generoso. Sinal da sua adoração, da sua confiança que Ele é Deus e não você, que Ele é Deus e não o dinheiro. No final desse texto, Jesus vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou vai servir a Deus, ou vai servir a Mamon, ou vai servir as riquezas. Não é possível servir a dois senhores. Gente, dinheiro não é neutro, dinheiro exige a sua adoração. Ou você aprende a usá-lo, ou ele se torna o seu Deus. É o que Jesus diz. Portanto, a generosidade é um antídoto contra a idolatria do dinheiro, e você se torna livre para reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas, e da mesma forma que Ele te dá ricamente, você pode prover ricamente, porque Ele vai te dar ricamente. É sinal de gratidão e confiança em Deus. Na Gol, bungee jump. Júnior, não sei se dá para confiar nesse salto.
Ninguém disse que saltaria de bungee jump. Eu temo que ninguém vai ouvir o que eu estou falando. Porque é muito difícil dar o salto da generosidade. Se eu puder, eu queria te convidar a algumas coisas nesse final na nossa oração. Eu sei que é difícil. Deus deu oportunidade para mim e para minha esposa de aprender isso em 2008. Eu acho que ela já sabia isso porque ela viveu as histórias do pai dela. Eu já sabia isso porque eu vivi isso dentro da minha casa. Eu tenho uma mãe generosa, que sempre ganhou muito pouco. E a pergunta de nós 6 filhos para minha mãe sempre foi assim: mãe, como é que a senhora consegue fazer tanta coisa com tão pouco dinheiro e ainda ajudar os outros? E ela sempre disse assim: é a bênção de Deus, meu filho. Mas eu nunca sei se eu soube dar o salto igual a minha mãe deu. Eu acho que eu fui jogado para esse salto em 2008, mas talvez eu tinha algumas ferramentas que me ajudou nesse salto, principalmente a minha esposa, e a gente aprendeu a confiar no processo da transformação, de entregar a nossa riqueza, entregar os nossos valores, entregar a nossa casa, entregar o nosso carro, a serviço daquilo que Deus está fazendo no mundo, e saber que nunca vai faltar dentro da nossa casa. Convide Jesus para transformar seu coração, se isso é impossível de fazer. Convide Jesus a te encorajar a dar esse salto. A generosidade, portanto, é uma postura de coração, não somente com recursos financeiros, mas todos os seus tesouros, com seus bens, com seus talentos, com seu tempo, que talvez é o de mais precioso. Pare de compreender, pare de acumular tesouros na terra, pare de oferecer a sobra do seu tempo, pare de oferecer a sobra do seu dinheiro, pare de oferecer a sobra das suas coisas. Não, de um Deus provedor, a gente oferece o nosso melhor. A gente oferece o nosso melhor porque Ele vai dar para a gente o nosso melhor. E quando Ele não der, eu aprendo a viver e confiar que eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque chegará a hora, em adoração, em gratidão, em confiança a Deus, que o tempo da escassez passa, porque ela passa. Ela passa. Na prática, eu queria falar 2 coisas para você. Generosidade vai se manifestar em sensibilidade para quem necessita. Se Deus tem te dado riquezas, seja sensível a quem está próximo de você. Sempre tem um parente, um amigo, uma situação. Óbvio, não vai ser enganado, não vai ser bobo de ninguém, não vai cair numa cilada. Mas atenção, aquilo que Deus te deu, seja grato. E transfira. Na prática, significa compreender. Acumular tesouros no céu significa compreender que é preciso investir no reino de Deus. Só que eu preciso que você tenha perspectiva de tudo que eu estou falando até agora para você não entender errado. No Radiação você sabe disso, quem está aqui há muito tempo ou pouco tempo sabe disso. Esse é um tema que a gente pouco toca. Porque a gente acha que o reino de Deus não é comida nem bebida, nem riqueza, nem poder, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Só que investir no reino de Deus é uma consciência de adoração, é uma consciência de gratidão, é uma consciência de confiança em Deus, porque aquilo que Deus está fazendo através de você, Deus pode continuar a fazer por meio de comunidades, você investindo, juntando a realidade de muitas pessoas que passam a entender a responsabilidade de juntos compartilharem isso para abençoar outras pessoas, para que o reino de Deus encontre capacidade de fazer isso. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro, mas o reino de Deus, para ter os seus avanços, depende de pessoas generosas, e eu te convido a ser generoso em 2024. Na linguagem mais tradicional, as 2 palavras que a sabedoria bíblica usa para isso é dízimo e oferta. Talvez você já ouviu falar esses termos, e talvez da pior maneira possível. Ah, na tua igreja é aquela que dá 10% para o pastor? Gente, nunca trabalharemos aqui no medo e na culpa e nesse sentido, mas eu preciso que você entenda o princípio de Jesus. Jesus, ele fala assim, quando ele fala exatamente de dízimo, ele está olhando para pessoas que ele chama assim: vocês são hipócritas, vocês dizimam as pequenas coisas, mas esquecem do essencial, da justiça, da misericórdia e da fidelidade no reino de Deus.
Ele está dizendo, porque a ideia da palavra dízimo, ela está dentro de uma cultura rural, em que as pessoas ofereciam as primícias das suas colheitas, e escolhiam os melhores frutos da sua colheita, e levavam para o templo de Jerusalém, levavam para o sacerdote, e essa colheita era uma razão de adoração e gratidão, porque eles ofereciam o melhor do início da colheita, e essa era a ideia principal. E ele vira para os hipócritas religiosos da época e fala assim: vocês ficam fazendo continha miúda, vocês estão dando dízimo até da hortelã, do coentro, do cominho, vocês ficam fazendo continha para ver quem está dando certinho, como se fosse uma regrinha. Jesus, ele vai destruir a regrinha e vai falar assim: importa que vocês façam essas coisas sem esquecer aquelas, porque o princípio em Jesus é um princípio de adoração, é um princípio de generosidade, não é um princípio de obrigação. Nunca. Se alguém te obrigar alguma vez, se alguém te colocar medo e culpa, não. Mas por outro lado, entenda o princípio da generosidade, entenda o princípio da necessidade de abençoar o reino de Deus com constância. Entenda o princípio de ofertar dos seus excessos. Entenda o princípio de dar mais e além do que você daria comumente. Seja por fé, mesmo diante da escassez, seja porque você reconhece que o bom momento é bênção de Deus. Talvez aqui a gente vai continuar utilizando o termo contribua voluntariamente para a radiação. Mas saiba que existe uma forma que você pode fazer isso constantemente, reconhecendo como adoração e gratidão a Deus. E existe uma forma que você pode fazer isso sempre que você entender que Deus tem sido abundante na sua vida e na sua história. Para a gente cantar, eu queria te dizer que isso não é exatamente um salto do bungee jump. Deixa eu tirar essa tela aqui. É mais parecido com isso aqui. Ser generoso não é exatamente um salto de bungee jump, e eu posso dizer com a minha própria vida que não foi. Parece que é, mas é como uma criança que tem muito medo de injeção, muito medo de vacina, e todos nós que já fomos ou lembramos dos nossos filhos, é um medo desgraçado, é um medo assim avassalador. Qual foi aquela injeção em Souzas que a gente deu no Rafa? Febre amarela? Febre amarela, a gente foi dar febre amarela no Rafa, e ele desesperado, a gente não achava em lugar nenhum, a gente achou lá no condomínio São Conrado, e fomos para São Conrado dar essa vacina, e o Rafa desesperado no colo da Paula, abraçava a Paula, chorava, desesperado, como se fosse saltar de bungee jump. Só que de repente a agulha entrou, e ele fez assim, nem doeu, e começou a rir, porque ele viu que era possível transformar o medo em coragem. Não era tão grave assim deixar de ser avarento para ser generoso, não é um salto tão absurdo assim, mas é um medo infantil. É um medo infantil de quem deposita sua confiança no dinheiro e não deposita a confiança em Deus. Construa em 2024 a sua vida em Deus, exercendo um estilo de vida generoso. Que Deus te abençoe.